Doutor Sérgio Marques, a Europa reveste de uma importância fulcral para si? Sim, exatamente, até pelo facto de ter estado durante 10 anos no Parlamento Europeu, fiquei, de certa maneira, a amar a Europa. Eu costumo dizer que amo a minha região, amo o meu país, e acho que temos também razão para estabelecer um sentimento afetivo com a Europa, por força daquilo que a Europa nos deu até hoje. E deu-nos muito. Acho que seríamos um país e uma região bastante diferentes se não tivesse sido a nossa integração na União Europeia. É certo que hoje as coisas estão menos bem na Europa. A Europa está bastante diferente e, infelizmente, a evolução recente não tem sido no bom sentido. A Europa está mais intergovernamental, menos comunitária, menos solidária, mais egoísta, dando menos atenção ao peso do princípio da igualdade entre os Estados, portanto com uma maior propensão para os maiores Estados ganharem ascendente sobre os pequenos. São desenvolvimentos que eu particularmente não aprecio, como é óbvio. Mas de qualquer forma, acho que apesar disso, a Europa ainda vale a pena. A Europa tem ainda uma função fulcral para nos ajudar a resolver os problemas que temos que enfrentar no futuro. E o que importa fazer é tentar posicionar-nos de maneira a poder influenciar os caminhos na Europa no bom sentido. A sua candidatura vai ser sempre pela Europa, visto que foi o único candidato à liderança do PSD que hoje tocou no Dia da Europa. Certo, a minha candidatura defende que a região tem que se sentir o mais confortável possível na Europa. Temos que fazer tudo para aumentar esse conforto da nossa região enquanto região componente da Europa. E daí que, obviamente, a Europa seja uma grande preocupação minha, seja um elemento que nós necessitamos para nos ajudar no futuro a resolver os problemas que temos, e são muitos, e temos que contar com a Europa, porque por muito imperfeita que seja a Europa, por muitos erros que possamos apontar à Europa, nós não temos melhor alternativa à União Europeia e daí que tínhamos que estar de forma a retirarmos dela o melhor para nós. Dr. Marcelino Castro vem falar de identidade europeia hoje aqui nesta conferência? Sim, falar um pouco sobre a identidade europeia, a relação que ela tem com Portugal, as ilhas, naturalmente a Madeira também. A identidade europeia, contrariamente àquilo que a gente pensa, é uma coisa muito compósita e poliédrica, não é uniforme, não é? Quanto mais não fosse pela longa história que a Europa tem e pelo facto também de nós identificarmos a identidade europeia com a civilização e até com a própria cultura ocidental. Quando falamos em cultura ocidental, estamos, no fundo, a revalorizar a identidade europeia numa vertente já mais global e, portanto, mais internacionalizada, digamos assim. Neste Dia da Europa, podemos dizer que a Europa está cada vez menos solidária? Não necessariamente, não sei, quer dizer, a Europa atravessa um momento de veras difícil. A solidariedade hoje tem que ser vista por um prisma mais complexo do que aquele que era usado na versão humanística, digamos assim, não é? Digamos que a solidariedade europeia não está notoriamente em causa. O que está em causa são os mecanismos de avaliação da necessidade dessa solidariedade, não é? Atendendo à situação da crise do euro, creio eu. Mas, enfim, aqui temos sempre que ter muito cuidado porque a União Europeia não é um projeto acabado, é um projeto em construção e a crise está a mostrar isso mesmo. É um pouco isso que vem cá dizer? Sim, falar um pouco sobre estas várias vertentes, sempre tendo em conta que a União Europeia é um projeto que está em curso e que naturalmente não se pode exigir um processo inacabado que ele seja tudo ao mesmo tempo. E neste caso a Madeira, onde é que fica? A Madeira é Portugal e, portanto, nós ficamos onde estamos e bem, a Madeira soube tirar partido dos fundos europeus de uma forma bastante interessante
portanto, produtiva, e desse ponto de vista eu creio que a relação Europa-Portugal-Madeira não está em causa, naturalmente, porque nós constituímos uma unidade uma unidade nacional dentro do projeto europeu também, não é? Considera que se não tivéssemos entrado na União Europeia não estaríamos como estamos atualmente? Certamente estaríamos numa situação muitíssimo pior, nem sei bem onde é que estaríamos, não é? Mas não estaríamos onde estamos, pelo menos, não é? E não teríamos as condições materiais de vida que hoje temos aqui na Madeira. Digamos que a União Europeia aprofundou os mecanismos de autonomia política, e isso foi de veras importante para nós.